Oi, minhas meninas e meninos, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez super clima de Natal e particularmente a minha época do ano preferida. Deixa aí nos comentários se é a sua época do ano que você mais gosta também. E esse é um vídeo muito esperado, hein? Porque faz umas 3 semanas já, né? Que eu pedi para vocês deixarem perguntas na minha aba comunidade, que eu traria um vídeo respondendo todas elas. E hoje é o dia. Demorou, mas chegou. Amém? Demorou, mas eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e com certeza ajudar vocês a crescerem com Deus. E eu espero através desse vídeo poder esclarecer aí todas as dúvidas que vocês têm no coração. Amém, gente? Esse é um vídeo que eu quero fazer bem objetivo, então se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixa aí o seu curtir, que eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar em algo na sua vida, certo? E não esquece de no final deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para saber que você está gostando ou não do conteúdo aqui do canal, né? Eu espero muito que eu tenha ajudado você de alguma forma com algum vídeo meu aqui, e sem mais delongas, simbora para esse vídeo, né? Para você que não está entendendo nada, que nunca viu um vídeo meu aqui respondendo perguntas, eu estou aqui aberta ó, na minha aba comunidade, certo? E eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir para também não deixar um vídeo muito longo de 1 hora de relógio, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que foi deixada pela Maria Gabriele Gabi, que ela disse assim, olha, por que parece que eu não estou vendo nada de mudança? Sou cristã e faz 2 meses que me batizei. Gente, o que eu tenho percebido nessa geração é que a gente está sendo uma geração muito imediatista. Gabi, tem 2 meses que você se converteu. Não existe como você ver uma mudança extraordinária da água para o vinho. Tenha paciência. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Primeiro você tem que se preocupar em crescer em Deus. O que é que você tem que estar se preocupando agora? Não é em ser usada por Deus, em dar exemplo de vida cristã, porque você ainda não tem bagagem para isso. Mas o que você tem que se preocupar agora é em crescer em Deus, em ter tempo de qualidade com Deus, em se trancar no seu secreto. É tempo de você procurar conhecer a palavra, de você crescer em oração. Tenha paciência e saiba viver os processos. Você é uma nova convertida, então não queira que coisas que acontecem na minha vida, que eu já tenho 5 anos, ou de alguém que já tem 10 anos, ou 2 ou 3, aconteçam com você. Cada um tem o seu tempo determinado. Não é tempo de você estar pensando nisso agora. É tempo de você estar desfrutando, gente, do primeiro amor. Desfruta do primeiro amor, quer estar na presença de Deus, quer ir para o culto, quer ler a palavra, quer receber as primeiras revelações do Senhor. Se preocupa com isso, que o restante é consequência. Amém? A próxima pergunta é do Lucas, que já é um inscrito antigo aqui meu no canal. Lucas, beijo pra você, meu querido. E ele diz assim, Lucas foi bem atrevido, ele falou assim, ó, você teria coragem de participar de um debate com um ateu? Olha, Lucas, eu não fugiria se fosse uma situação colocada por Deus na minha vida. Mas por livre e espontânea vontade, eu não entraria num debate porque eu não vejo utilidade para o meu crescimento como cristã. E geralmente uma pessoa ateia, ela já tem muita convicção das certezas dela. E quando Deus ele quer falar, muitas vezes ele não precisa de intermediário. Você está entendendo? E a própria palavra nos aconselha lá em Timóteo, acho que capítulo 1, se eu não me engano, que é para a gente não se preocupar em estar entrando em discussões vãs, que não vão acrescentar em nada na nossa doutrina e nem no nosso crescimento espiritual. Então, se tem algo que eu não anseio, é por isso. Eu não tenho vontade nenhuma e nem tenho expectativa de um dia entrar num debate como esse. Mas eu não permitiria que a minha fé fosse questionada. Você consegue entender a diferença? Eu não iria com os meus próprios pés, mas se Deus me colocasse numa situação como essa, eu iria defender a minha fé, mas sem a intenção de convencer o outro, porque não sou eu que convenço ninguém que a palavra do Senhor é verdadeira, mas é o próprio Espírito Santo que convence que a palavra ela é real e que ela se cumpre. Certo, querido? A próxima pergunta é da Manu Ribeiro, né? Eu acho que é Ribeiro, né? Porque tem Ribeiro X aqui. E ela diz assim, Manuzinha também é antiga aqui no canal. Beijo, Manuzinha. E ela diz assim, como voltar ao primeiro amor? Olha,
irmãzinha, geralmente, quando a gente deixa de amar o Senhor da forma que a gente amava, é porque a gente deixou de fazer aquilo que a gente fazia. É uma frase que martela no meu coração, que foi dita pela minha liderança espiritual e ferve no meu coração. Quando você deixa de fazer as coisas que você fazia, você deixa de ser quem você era. Então, o que determina o tamanho do seu amor por Deus é aquilo que você faz por Ele. Talvez você tenha deixado de ter o seu tempo de qualidade que você tinha antes, de se envolver nas coisas da igreja da mesma forma que você se envolvia antes. Com certeza você deixou alguma coisa para trás. Então o que é que você tem que fazer? Volta pelo mesmo caminho. É que nem quando a gente perde uma chave, né? Quando a gente perde uma chave, a gente volta pelo mesmo caminho que a gente andou, né? Para tentar encontrar. Faz a mesma coisa para voltar a ter o primeiro amor com o Senhor. Volta pelo mesmo caminho que você estava trilhando, certo? Que eu tenho certeza que o seu amor pode ser ainda maior do que o que você tinha antes. Amém, minha princesa? Próxima pergunta, deixa eu ver. Caraca, é da Kathleen Vidal. Kathleen também tá aqui sempre marcando presença. Um beijão pra você, minha princesa. E ela diz assim, como lidar com a espera? Como lidar com a espera? Eu acho que você está falando de espera em relação a relacionamento, porque se você estiver... Gente, perdão, porque minha voz está ruimzinha, viu? Se você estiver falando em relação à espera do relacionamento, o segredo que eu tenho para te dar é cuida de você mesmo. Cuida de você. Cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida profissional, sabe por quê? Porque quanto mais você crescer como pessoa, como indivíduo, mais preparada, Kathleen, você vai estar para receber a pessoa amada ou aquilo que você espera em Deus, certo? Esse tempo de espera, a gente não deve enxergar como um sofrimento, mas como uma oportunidade de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para que você venha abrir espaço na sua vida para conhecer outra pessoa, certo, meu amor? Então, foca em você. Foca em realizar aquilo que você ainda não realizou na sua vida, porque esse é um tempo não de sofrimento, mas é um tempo de oportunidade, porque quando a pessoa amada chegar, sua vida vai mudar completamente, por experiência própria, certo? Foi o que eu fiz no meu tempo de espera. Eu fui fazer a obra do Senhor, certo? Se dedica a fazer a obra do Senhor. A palavra diz o quê? Que os solteiros trabalhem na obra, se dediquem à obra. Porque quando você casar, quando você tiver alguém, você vai se preocupar com outras coisas em primeiro lugar. Então, como lidar com esse tempo de espera? Se dedica a fazer coisas para o Senhor, a realizar, se desenvolver ministerialmente, espiritualmente. Certo, meu amor? Que no tempo certo, a sua bênção chega. Tá bom? Próxima pergunta, diz assim... É da Adri Magal. A Adri é nova aqui no canal, eu tenho essa impressão, porque esse nome é novo. Ou talvez não comenta muito. A Adri diz assim, olha, não sei se você acredita nisso, mas vi alguns pastores falando que se orar em línguas, você se edifica mais. E como funciona orar em línguas? Tem que ficar repetindo as mesmas línguas direto? Porque eu só falo algumas sílabas, tem que ficar repetindo por várias vezes? Olha, essa pergunta é muito interessante. E eu acredito sim, que realmente a gente tem que orar em línguas para edificação, não por achismo, mas porque a própria palavra diz isso. Eu vou deixar o versículo aqui embaixo para você, onde diz que orar em línguas edifica, certo? E o que é que acontece? Essa questão da edificação e a gente falar poucas línguas, o que é que você precisa compreender, Adri? Os dons, eles foram nos entregues para serem desenvolvidos. Quanto mais você orar em línguas, mais palavras, mais frases você vai estar falando. O Espírito Santo ele vai te aperfeiçoar, certo? Eu confesso que a oração em línguas é algo que eu ainda faço muito pouco. Eu preciso orar mais, porque realmente eu sei que é uma direção de Deus e é para nossa própria edificação. Orar em línguas, ele não edifica a outra pessoa, ele edifica a própria pessoa que recebeu o dom. Porque a gente fala diretamente com Deus, você está compreendendo, meu amor? Então o que é que eu quero te dizer? Creia e pratique, mesmo que seja poucas sílabas e que eu também possa praticar, porque realmente eu estou em falta, confesso para você.
mas eu creio completamente. Também já ouvi muitos pastores falando sobre isso. E na própria palavra existe essa direção, tá certo? Então sim, orar em línguas nos edifica. Amém? Bruna Kowalski. Não sei pronunciar seu nome, meu amor. Olha o que a Bruninha diz. Diz assim, olha, eu me sinto insuficiente. Sinto que não posso agregar em nada no reino de Deus e me sinto uma árvore sem frutos. Fico muito desanimada. Como lido com isso? Bruninha, eu também já me senti assim. E todos nós passamos por essa fase. E uma coisa que eu te digo, nenhum de nós é suficiente. Mas é o Espírito que nos capacita, certo? Creio que vai chegar na sua vida um tempo novo a partir desse momento. O que você tem que fazer agora é procurar fortalecer a sua espiritualidade, porque, Bruna, a gente só passa aquilo que a gente tem verdadeiramente. As palavras de Deus têm que ser uma verdade absoluta na sua vida. Se hoje você ainda não está vendo frutos, é porque existem coisas na sua vida que ainda precisam crescer no seu individual antes de Deus te lançar para ajudar outras pessoas, você compreende? Mas enquanto você não vê esses frutos, o que é que eu te aconselho? Se envolva com questões ministeriais, se envolva no grupo de jovens da sua igreja, se envolva no grupo de mulheres, não sei, faça alguma coisa, porque aos poucos você vai ver que o próprio Deus ele vai te capacitar. Não adianta também você querer ousada e continuar vivendo as mesmas coisas. Não adianta você querer ser ousada e ir para a igreja só para assistir o culto. Você precisa trabalhar para o Senhor, até você entender em qual área Ele quer te usar, certo? Então, primeira dica, se fortaleça espiritualmente, certo? Tira esse desânimo de você, porque a sua fé não deve ser baseada nas suas obras. Porque a sua salvação não vai vir por meio daquilo que você faz, mas por meio daquilo que você é, certo? Então você já é uma filha amada do Senhor e essa identidade basta na sua vida. E segunda dica, esteja no meio do fogo. O que é que eu quero dizer com isso? Vá para onde pessoas estão sendo capacitadas para serem lançadas. Vá para o seu grupo da igreja, para o grupo de jovens, para o grupo de mulheres, para o grupo de intercessão, eu não sei. Mas se encaixe em alguma coisa e comece a trabalhar em alguma coisa. E se você já faz isso, que eu realmente não sei da tua vida, que você permaneça, que você se envolva mais e que você busque aprender mais com a sua liderança. Porque existe uma liderança capaz na tua igreja para te ajudar. Amém? A próxima pergunta, deixa eu ver, é do Isauer. Gente, tá assim, né? Tá com um gatinho de foto de perfil. Pergunta assim: devemos pedir perdão às pessoas quando nós somos magoados? Eu vi em um vídeo você falando que ficou magoada com uma pessoa e pediu perdão a ela. Eu fiquei confusa porque eu achava que só devíamos pedir perdão quando nós magoamos alguém. Olha, eu sabia que isso ia gerar algum tipo de questionamento, eu sabia. Certo? É que é comprovação. Gente, olha, eu gravei um vídeo aqui, né? Foi o vídeo que eu conto que me disseram que eu era um fruto vazio vindo de uma árvore podre, né? E eu fiquei muito magoada com a pessoa que me disse isso, mas foi uma mágoa que, como é que eu posso dizer? Foi uma mágoa por uma pessoa que estava acima de mim. Você entende? E no reino de Deus a gente não pode deixar assuntos mal resolvidos. A minha intenção de pedir perdão era porque talvez aquela pessoa ela nem soubesse que ela tinha me ferido, né? E pedir perdão foi esclarecedor, porque realmente ela se justificou comigo naquele dia. Foi algo que eu recebi do Senhor porque eu não aguentava mais andar com aquela pessoa do meu lado e muitas vezes ela me tratar como se nada tivesse acontecido. Então eu precisei tomar essa postura para que aquilo fosse tirado do meu coração, independente da postura que fosse do lado dela, da postura que ela tivesse comigo, você entende? Eu precisava pedir perdão porque eu fiquei magoada, primeiro que era uma liderança, certo? E a gente tem que estar submisso à nossa liderança. E os erros da minha liderança não cabem a mim julgar, não cabe a você julgar o erro da sua liderança. Porque se ela está acima de você, ó, só cabe a Deus, certo? Porque ela foi ungida pelo Senhor, existe uma unção determinada sobre a vida dela.
Primeiro que eu pedi perdão por isso, por ter deixado aquele assunto se prolongar. Eu poderia ter ido lá esclarecido muito antes, certo? E também por isso, para tirar aquela pedra do meu coração. O perdão que eu pedi não foi pela outra pessoa, foi por mim mesma, certo? Então eu espero que você tenha compreendido a minha intenção. Verdadeiramente é muito mais difícil a gente pedir perdão para uma pessoa, sendo que ela errou conosco. Mas às vezes a pessoa nem sabe que errou, entendeu? Então fica a dica, exponha o que está no seu coração e tenha uma conversa sincera com a pessoa antes de tirar conclusões, porque essa conversa que eu tive foi esclarecedora e tirou uma pedra do meu caminho, certo? A próxima pergunta é da Ianca Silva. A Ianca diz assim: eu sinceramente não sei o que fazer, pois dentro de mim tenho um forte desejo de ter intimidade com o Senhor, mas infelizmente não consigo exercer. Sabe o que eu tenho para te dizer, Ianca, hoje? Você pode ir além. Olha, você não é escrava das suas vontades, pelo contrário. Existe um ser racional dentro de você que pode controlar aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Então, se você quer realmente ter intimidade com o Senhor, você é capaz de ter. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, eu até abri essa palavra aqui para essa pergunta. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas eu quero que você se apegue a essa primeira parte. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. É o que eu acabei de te dizer, seu corpo é seu escravo. Não é você que é escravo do seu corpo e das suas vontades, certo? Então o que é que você tem que fazer? Organiza a tua vida, determina um horário e vai fundo em ter intimidade com o Senhor. Não adianta você querer ter intimidade com o Senhor e estar perdendo tempo no celular, certo? Você pode falar, agora eu vou deixar o celular e eu vou dobrar o meu joelho para orar. Agora eu vou jejuar. E você pode fazer isso, porque ninguém vai poder fazer por você, certo? No reino de Deus é você por você mesmo. Amém? Você pode receber a direção, mas só depende de você praticar ou não. Então qual é o conselho que eu lhe dou? Organize a sua rotina, determine um horário que você vai ter tempo com Deus, separe uma hora do seu dia, deixe o celular para longe e comece a ser fiel, ok? Porque você pode, você já é livre no Senhor e o Senhor morreu para que você pudesse ter esse tempo com Ele. Amém? A Jamile diz assim, Jamile Mascarenhas: oi Jéssica, oi meu amor, sou cristã e está cada vez mais difícil defender a minha fé no ambiente escolar. Me converti no período em que eu não estava em aula presencial e as pessoas ainda acham que eu tenho os costumes de antes e tentam me influenciar a todo momento. Nas rodinhas de conversa, os assuntos são sempre sobre festas, drogas e sexo e todos estão sempre ficando com alguém. Eu estou bem no início da minha fé. O que eu faço? Eu estou bem no início da minha fé. O que eu faço para continuar com a minha vida cristã, onde passo por tentação frequentemente? Olha, eu sei muito bem o que é que você está passando, porque hoje eu sou líder de adolescentes, né? Lá no meu ministério Transformados pela Cruz. E essa é uma pergunta constante das pessoas que estão no ambiente escolar. O que eu preciso fazer para resistir à tentação de estar na roda de conversa, de estar na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que não têm a mesma fé que eu, a mesma fé que eu? O que eu digo para você? Olha, se você vê que você está perto de pessoas que estão atrapalhando a sua fé, o seu desenvolvimento com Deus, é tempo de você escolher. Você vai preferir ficar na roda de amizades ou você vai preferir ter Jesus? É aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, certo? Se você está vendo que a conversa está indo por outro lado, para um lado que não condiz com a sua fé, você precisa sair desse meio. E ainda que as pessoas achem que você tem o mesmo costume, você precisa deixar claro que agora você é uma nova criatura. Não se envergonhe da sua fé, porque você é privilegiada, você está no lucro. Não ache que essas pessoas que estão falando sobre essas coisas, que podem até te julgar, são melhores do que você, porque elas têm algo que você não tem, que é a salvação. E eu falei sobre isso com os adolescentes na igreja esses dias, cara. Se é para ser careta, seja careta. Se é para ser trouxa, como muitas pessoas dizem, seja trouxa, seja besta, seja o que for, mas seja salva. Seja salva. Você está no início da sua fé e a única forma de resistir à tentação é se afastando do meio onde a tentação está. Deus vai te entregar novos amigos.
Deus vai te entregar novas pessoas, certo? É melhor você se sentir só agora em relação às pessoas e estar perto de Deus do que você estar perto dessas pessoas e longe de Deus. E lá em Salmos 1, se eu não me engano, diz que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. Esse meio não é mais para você, certo? Com certeza existe alguém na sua escola que pode até não ser cristão, mas você sentar para conversar com essa pessoa talvez não tire parte da sua fé, não polua a sua fé. Encontre uma pessoa dentro da sua escola, é grande. Vai existir, com certeza existe alguém que tem a mesma fé que você, com certeza existe alguém que é diferente dos demais, assim como você está procurando ser. Você não é a única. Então, se você procurar direitinho, você vai achar uma amizade saudável para você. Não precisa ser cristã, mas que seja uma pessoa que tenha valores e princípios parecidos com o seu. Amém? Eu espero ter te ajudado, certo? A próxima pergunta é da Tarsila Lopes. A Tassi também está aqui comigo há um tempão. Beijos, minha princesa. Olha o que ela diz. Como vencer as adversidades do dia a dia e o cansaço? Tem dias que eu não consigo nem falar de tão cansada e muito menos passar o dia em pensamento com o Senhor. Olha, Tassi, eu já passei, né, pelo que você passa, já trabalhei, né, já fui carteira assinada, já bati ponto. Hoje eu trabalho inteiramente para a obra do Senhor, porque Deus me chamou para isso. Mas eu já passei pelo que você passa, de estar morta de cansada. E o que eu tive que fazer foi ser sábia. Por exemplo, eu sabia que eu chegava em casa morta de cansada e eu não conseguia fazer aquela oração, sabe? Aquela oração fervorosa, porque nós somos seres humanos e o cansaço só é vencido quando a gente descansa, ok? Não adianta a gente espiritualizar tudo. Então eu tive que ser sábio. Então o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a abrir mão do meu horário de almoço, né? De estar ali muitas vezes conversando com as pessoas do trabalho, de estar ali batendo papo, ou fazendo outra coisa, ou até mesmo descansando. E eu comecei a tirar esse tempo com o Senhor. Comecei a me trancar lá no banheiro. Botava meu louvor, meu fone de ouvido, ficava lá no último banheiro lá da empresa, né? Ficava lá, às vezes eu lia minha Bíblia, né? Eu tinha o meu momento de oração ali, em silêncio, que não dava para orar em voz alta, mas você não tem noção de como aqueles momentos me fortaleciam, sabe? Quando você estiver indo para o trabalho, aproveita logo esse primeiro período para colocar uma música, um louvor, para você estar em um momento de oração, para você ler a Bíblia no carro, no ônibus, no caminho para o trabalho, para ouvir a Bíblia, para ouvir uma pregação, porque isso vai te ajudar a você vencer as adversidades e você vai se sentir muito mais forte. Porque às vezes você está vivendo um cansaço físico, mas esse cansaço também é espiritual, certo? Porque você está deixando de fazer algumas coisas com Deus e isso está virando uma bola de neve na sua vida. Então seja sábia, faça um sacrifício, abra mão do seu horário de almoço, daquele intervalinho que você está ali muitas vezes mexendo no celular, na rede social, conversando com outra pessoa, e tira esse tempo para ficar com o Senhor. Você vai ver como esse momento vai te fortalecer e muito, vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Quando você chegar em casa, você ora, você lê a Bíblia, mas como você vai estar cansada, talvez não seja a mesma coisa. Então aproveita essa oportunidade de você fazer durante o dia, porque algum tempo você tem. O dia tem 24 horas. Em algum momento você tem um momento para estar com o Senhor e você vai ver como você vai se tornar uma pessoa mais sábia para lidar com os problemas e para tudo que vem na tua vida para tentar bater sua fé. Certo, meu amor? Eu espero ter te ajudado. O Micael diz assim: o que fazer para não acreditar em falsos profetas, falso evangelho, falsos pastores, etc. Tá difícil o evangelho de hoje. Poucos se arrependem de verdade. Concordo plenamente. Mas sabe qual é o segredo, cara? Come Bíblia. Porque é somente na Bíblia que você vai ver se os cultos que você está frequentando está realmente falando da palavra do Senhor. Se aquele pastor, ele é um pastor segundo a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus tem direção para tudo. E a palavra de Deus está aqui hoje na nossa vida para que nós não possamos ser enganados. Para que você não seja enganado por falsos profetas, falsos pastores, por falso evangelho, você precisa conhecer o verdadeiro por você mesmo.
Então você precisa estudar a Bíblia, você precisa estar em comunhão com o Senhor, porque é Ele quem vai te dar esse discernimento, amém? Então o segredo é, lê a palavra, filho. Se aproxima de Deus, porque é Ele quem vai te dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Amém? Outra pessoa, qual é a próxima? É o Lucas Freitas. O Lucas me pergunta assim: como você conseguiu a libertação contra os demônios e dos pensamentos ruins? Eu estou nesse processo de libertação há muito tempo. Não consigo me livrar dos erros do passado. Estou sem esperança de mudança. Cara, você tem que ser muito determinado para vencer isso. E você não pode ter na sua mente a opção de desistir. Você só pode parar realmente quando você alcançar. Mas o que foi que me ajudou? Foi muito tempo com Deus, foi muito propósito de oração. Talvez você está dependendo de pessoas, de oração de pessoas, de conselho de pessoas, de palavra de pessoas, mas está na hora de você tomar a rédea da sua vida e saber que a sua libertação só depende de você mesmo, cara. E quando você entende que cada erro que você comete fortalece Satanás, você começa a lutar contra isso. Então está na hora de você se levantar, de você abrir propósito por você mesmo, de você começar a orar pela sua libertação e você clamar ao Senhor nas madrugadas e você se levantar como um homem de Deus realmente, porque foi isso que fez diferença na minha vida. Se eu ficasse a vida inteira dependendo de outra pessoa para me aconselhar, para orar por mim, para fazer o que eu deveria estar fazendo, eu estaria manifestando com demônios até hoje. E talvez esse seja o seu problema. Você está dependendo de pessoas, você está negligenciando a sua responsabilidade. Você está passando a responsabilidade da sua libertação para outra pessoa, quando só depende de você mesmo. É você quem tem que resistir ao diabo e ele fugirá de você. É você quem tem que se levantar nas madrugadas para orar por você. É você quem tem que jejuar. E isso só vai acontecer quando você entender que esse é o caminho e é a única alternativa. Quer vencer a sua libertação? Seja ousado, seja determinado. Você não é a vítima, você é o centro da sua libertação. Só você pode vencer. Só você pode lutar por você mesmo. Amém? Certo? Eu espero ter te ajudado, Lucas. A Ana Carolina Gomes me pergunta assim: como ser constante em Deus? Sofro muito com a inconstância espiritual. Já fui igualzinha a você. Já sofri muito com a inconstância espiritual. Orava 2 vezes na semana, tirava tempo com Deus 2 vezes na semana e o restante eu não fazia. Mas quando eu entendi que era minha responsabilidade, quem estava perdendo era eu, o que foi que eu fiz? Eu organizei a minha rotina. Eu determinei um horário, olha, de tal hora até tal hora vai ser meu horário com o Senhor. E eu fui fiel, assim como a gente é fiel com o trabalho, assim como a gente é fiel com algumas obrigações do nosso lar, a gente precisa ter esse compromisso, Aninha, com as questões espirituais. Tempo com Deus e seja fiel a isso. Amém? A próxima pergunta é da Amanda Costa Alves, que diz assim: como fazer para voltar ao primeiro amor novamente? Mudei de cidade, de igreja, estou completamente fraca. Sou casada e sou mãe. E não tenho amiga na nova cidade, só Deus mesmo. Olha, Amanda, não enxergue essa mudança da sua vida, essa mudança que aconteceu na sua vida como um empecilho, mas enxergue como uma oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de viver coisas novas. Estar numa igreja nova quer dizer que você tem uma nova oportunidade para fazer coisas que você nunca fez. Converse com a sua liderança, certo? Se aproxime dos grupos, se envolva na sua igreja nova, não se afaste, não fique acuada, certo? Porque Deus está te dando uma oportunidade. Os amigos virão, isso é natural, mas não vai ser de imediato. Se você hoje tem o Senhor, é a oportunidade de você fazer de Deus o seu melhor amigo mesmo. Conversa com Ele o dia todo, né? Tira seu tempo devocional ali todos os dias que você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente. E para voltar ao primeiro amor, o seu primeiro amor não tem a ver a mudar com a igreja, porque o seu amor por Deus não pode estar pautado nas suas amizades ou no seu ministério. Mas se você deixou o primeiro amor, é como eu disse na outra pergunta, porque você deixou de fazer coisas que você fazia antes, certo? O seu filho, sua filha, não pode ser empecilho para você buscar Deus, pelo contrário, deve ser uma motivação, certo? Essa sua mudança de vida não pode ser um empecilho, mas uma motivação. Deus tem algo novo para você e chegou um tempo novo sobre a sua vida, amém, meu amor?
Então, olha, simplesmente levanta a tua cabeça e volta a fazer o que você fazia. Porque se Deus está com você, você não está perdendo nada e você já tem tudo. Amém? A próxima pergunta é da Bruna. E ela diz assim: o que você faz, o que fazer quando você faz uma promessa para Deus e depois se arrepende? Primeiro, você fez uma promessa de tolo, uma promessa de tola. Antes de fazer uma promessa para Deus, você precisa pensar bem. Se é realmente isso. Você não pode fazer as coisas para Deus na impulsividade, certo? Porque você fez um voto de tolo. Agora que você se arrependeu, é você se resolver com o Senhor. É você dobrar o seu joelho e pedir perdão, né? Pedir perdão a Deus e falar que você não é capaz de cumprir com aquilo, certo? Então dobre o seu joelho e se resolva com Deus, porque também não tem bicho de 7 cabeças. Se você fez a promessa a Deus, a responsabilidade de falar com Ele também é sua. Ok? Amém? Então dobra seu joelho e se resolve com Ele. E na próxima vez você pensa direitinho, tá bom? Porque com Deus a gente não brinca. Não existe isso de fazer uma promessa e se arrepender. Fez uma promessa, vai até o fim. Mas se você vê que você é incapaz, converse com o Senhor sobre a sua incapacidade, né? Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia vai ser derramada sobre a sua vida se você se arrependeu de coração e se você está disposta a fazer diferente. Amém? Então, faça diferente a partir de hoje, tá certo? A Josiele Cabral diz assim: o que fazer para vencer o medo e a timidez? Vai com medo mesmo, vai com timidez mesmo, porque isso não pode ser uma trava na sua vida. A palavra diz assim: os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Então essa timidez está sendo um empecilho para você vencer o sobrenatural. E como eu disse, você não é escrava da sua timidez, mas você tem domínio sobre você. Você recebeu um espírito de ousadia. O Espírito do Senhor sobre as nossas vidas não é um espírito de timidez, mas de ousadia. E o espírito de ousadia está dentro de você. Então vai com tudo, meu amor. Josi, se levanta e vai com medo mesmo, vai com timidez mesmo. Porque é o Senhor que vai fazer a obra através de você. Amém? E isso não é um empecilho, certo? Eu também já tive medo, eu também já tive timidez, mas eu não deixei isso me dominar. Você não pode se definir pelo seu medo e pela sua timidez, mas como uma filha do Senhor, que está sendo capacitada para uma obra excelente. Amém? Então vai com tudo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com timidez? Lembre-se, Deus te deu um espírito de ousadia, certo? Vai com tudo. O Mateus diz assim: como vencer um pecado em que eu sempre caio e não consigo sair, onde depois vem o arrependimento e não consigo falar com o Senhor? Olha, isso é muito complexo, a questão de vencer o pecado, né? Algumas coisas, Mateus, realmente levam tempo para a gente vencer. Não é assim que a gente se converte, a gente vai lá e muda da água para o vinho. Eu mesmo demorei, teve algumas coisas na minha vida que eu demorei alguns anos para mudar e outras que eu estou mudando até hoje. Mas o que é que acontece? Se o seu pecado é relacionado à pornografia, se o seu pecado é relacionado à prostituição ou a algo parecido, o que é que você precisa compreender? É aquele velho segredo. Você não é dominado por ele, você pode dizer não. Você consegue dizer não. Assim como você consegue dizer sim, você é capaz de dizer não. E quando você disser o primeiro não, você vai se sentir invencível. Você está entendendo? Quando você disser o primeiro não, cara, você não cai mais na cilada do diabo. E o que é que eu quero te dizer também? Se você está lutando para vencer um pecado, você tem que sair da aparência do mal, você tem que fugir da aparência do mal. Você não pode ativar gatilhos na sua vida e estar em lugares ou fazendo coisas que te levem para mais perto desse pecado. Pelo contrário, você precisa se afastar. Você precisa entender que você tem que fugir, cara. Você não tem que enfrentar de cara, não. Pecado a gente não enfrenta, pecado a gente foge. Você está compreendendo? E lembre, Jesus veio para te fazer livre, então você já está livre desse pecado. O que você passa é por uma tentação e você pode dizer sim ou não à tentação. Jesus veio para nos provar que nenhuma tentação é grande demais que nós não possamos vencer. Você é mais do que vencedor, certo? Então, primeira dica, fuja da aparência do mal.
Segunda dica, entenda que você já venceu esse pecado. Terceira dica, você não é escravo desse pecado. Pelo contrário, seu corpo está sob o seu domínio, sua mente está sob o seu domínio. É fácil? Por experiência própria, não é fácil. Mas é impossível? Não. Você já venceu. Certo? A próxima pergunta é, deixa eu achar aqui que eu acabei de me perder. N. Santos, ela diz assim, olha, meu nome é Nayara e conheci Jesus através do ministério em que você era obreira. Eu não sou mais obreira desse ministério, mas que honra, gente. Nossa, você cruzou o meu caminho, a gente não teve a oportunidade de se conhecer. Eu te via lá algumas vezes, mas não sabia do seu canal. Olha que legal. Hoje mudei para a região metropolitana e congrego em outra igreja. Tenho muita vontade de aprender mais sobre a Bíblia. E por onde começar? Comece lendo muito. Leia muito a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você vai aprender. E se você tem dificuldade de compreender algumas coisas, o Espírito Santo vai te dar discernimento. E tem uma pessoa para te ajudar, alguém que já conhece mais do que você, sua liderança. Sempre que você tiver dúvida, vá lá, pergunte, não guarde para você mesma. E segundo, se você quer uma dica por onde começar, eu já tenho vídeos aqui no canal. Dizendo por onde começar a ler a Bíblia, né? Como entender a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho alguns vídeos, eu tenho uma playlist aqui, então é interessante você assistir, vai te ajudar muito, certo? E eu tenho certeza que esse desejo vai crescer demais no seu coração. Mas o segredo de saber mais sobre a Bíblia é ler muito a Bíblia. Leia todos os dias, de manhã, à noite, à tarde. Tem um tempinho livre? Vai lá, lê a palavra de Deus, que isso vai acrescentar muito na tua vida. Certo? A Ana Carolina Gomes, deixa eu ver se eu já estou terminando, porque já estou quase terminando. A Ana Carolina Gomes, ela diz assim, peraí, pronto. Como é ter um encontro com Deus? E como eu faço para ter um encontro com Deus? Ter um encontro com Deus é quando você percebe que a sua vida não faz mais sentido sem Ele. É quando a escama dos seus olhos cai e você se pergunta assim, cara, por que eu perdi tanto tempo? Você teve um encontro com o Senhor quando você olha para a sua vida e você não se enxerga mais vivendo longe dele. E essa questão de como ter um encontro com Deus é muito particular de cada pessoa. Cada pessoa tem um encontro com Deus diferente. Você pode ter um encontro com Deus um dia trancado lendo a Bíblia no seu quarto. Você pode ter um encontro com Deus no culto. Você pode ter um encontro com Deus andando na rua. Você pode ter um encontro com Deus assistindo esse vídeo agora. É muito particular. Mas o que você tem que fazer para ter um encontro com Deus? Permaneça onde a presença de Deus está. Mergulhe mais fundo, né? Tira tempo com Deus, mergulha na palavra, na oração. É o básico, gente. Mas é o básico que funciona. Quer ter um encontro com Deus? Esteja onde Jesus está. Vai para o culto, entrega seu coração, se derrama na busca do Espírito Santo, sabe? E seja livre para adorar. E se dedique às práticas espirituais, oração, jejum e palavra. Muita Bíblia, muita oração, muito jejum. É isso que vai fazer você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? O Caisson Ribeiro diz assim, às vezes eu acho que não tem mais esperança para mim. Vários anos convertido, cometendo os mesmos erros, a vontade de voltar para o mundo parece mais fácil. É mais fácil, mas isso vai custar a sua salvação, querida. Você pode vencer. Eu também tenho coisas que eu estou vencendo até hoje, mas você não está sozinho nessa luta. E uma coisa que você precisa entender, quando você erra, isso não quer dizer que isso vai te afastar do Senhor, mas é uma nova oportunidade de você fazer o certo. O seu pecado hoje pode te afastar de Deus, sim, mas toda vez que você pede perdão e se arrepende verdadeiramente, você está mais um passo próximo a Ele, certo? Não desanime, porque você não consegue vencer. E uma dica, eu já dei a dica aqui, né, antes, sobre como vencer um pecado. Se afasta da aparência do mal. Se você está caindo sempre, é porque você está vivendo as mesmas coisas sempre. Se afasta daquilo que te faz errar, se afasta daquilo que te faz pecar, certo? Que você vai conseguir vencer. Não adianta você ter um pecado que você sempre está se expondo a ele. Como eu disse e vou repetir, pecado você não encara, pecado você foge, certo? Foge desse mal, que você vai conseguir vencer. E peça ajuda à sua liderança. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado para alguém. Peça ajuda para alguém te ajudar, te acompanhar de perto, certo?
Porque quando você tem ajuda, é muito mais fácil você conseguir vencer. Confessa o seu pecado para a sua liderança e pede ajuda, porque eles não vão estar lá para te julgar, mas sim para estender a mão para você e te tirar desse buraco. Certo, querido? A próxima pergunta é da Ana Souza. Qual foi a sua maior experiência, ao seu ver, que você teve com Deus? Foi a experiência da minha conversão. Cara, eu nunca senti Deus daquela forma que eu senti, foi no dia do meu batismo. Eu nunca senti Deus de uma forma tão sobrenatural. Nunca senti Deus. Então a experiência mais forte com Deus foi a experiência da minha conversão. De ter aquela voz gigante ecoando dentro de mim, que tinha chegado o momento de eu entregar a minha vida para Ele, sabe? Foi algo sobrenatural. Em alguns vídeos eu conto mais um pouquinho sobre isso aqui. Fuça aí meus vídeos que você vai achar eu falando sobre isso, certo? A Ana Carla diz assim: já estou ansiosa para o próximo vídeo, vai ser uma bênção. Eu espero que esteja sendo sim uma bênção, minha princesa. E a Neia Mafra diz assim: quando você se converteu, você chegou a sentir vontade de voltar a ser quem era? Tipo, as lembranças do passado te atormentaram? E como vencer esses pensamentos? O quê? Se eu sentir vontade, eu fiz que nem Paulo. Eu tive que me esmurrar para fugir daquilo. Eu tive que me afastar da aparência do mal. Gente, isso é inteiramente normal. Você sentir vontade de ser aquela velha pessoa, de fazer coisas que você fazia antes, certo? Isso é muito normal. Desculpa. Mas depende inteiramente de você. Como vencer esses pensamentos? Entendendo que você não é mais essa pessoa. E que esses pensamentos não são mais para você. Você começa a ter sabedoria na sua vida quando você entende de que algumas coisas não são mais para você. Certo? E você compreende que aquela velha vida não combina mais com a escolha que você fez. Então, como eu venci esses pensamentos? Lutando contra eles e não aceitando. Porque toda vez que você pensa e você faz, você aceitou aquele pensamento, certo? Então, eu simplesmente lutava contra ele e fugia daquilo, fazia o oposto, ok? E orava. Toda vez que vinha um pensamento, eu pedia forças a Deus para mudar a minha mente. Foi assim que eu venci. Mas não se sinta a pior pessoa do mundo porque você tem vontade de fazer as coisas de antes, não. Porque isso é normal, certo? Tem uma frase muito engraçada que uma vez eu vi no Instagram que diz assim: eu tentei matar o meu velho eu afogado no dia do meu batismo, né? Porque o batismo a gente desce as águas. Então eu tentei matar o meu velho eu afogado. Mas não é que o maldito sabe nadar? Vocês entenderam? Gente, o seu velho eu sempre vai tentar voltar. Mas cabe a você afogar ele de novo. Falar: epa, não, eu não sou mais essa velha criatura. Eu nasci de novo e por isso as minhas escolhas e o meu modo de vida agora é outro. Ok? A Franci Alves, ela diz assim: como faz para ser constante na presença de Deus? Eu sempre tive esse desejo. Beijos, amo seus vídeos. Obrigada, meu amor. Franci, para ser constante na presença de Deus, é você tirar tempo com Deus todo dia. Faça chuva ou faça sol. É você lutar contra o desejo de fazer outra coisa e você simplesmente ir lá e tirar seu tempo com Deus e você vai encontrar constância. Com Deus é assim: quanto mais você faz, mais você sente vontade de fazer. Quanto mais você ora, mais você sente vontade de orar. Quanto mais você vai à igreja, mais você sente vontade de ir. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você sente vontade de ler. Quanto menos você faz, menos você sente vontade. Então, quanto mais você ali, todos os dias, tirar um tempo diário com o Senhor, mais desejo de fazer aquilo você vai ter, certo? A próxima pergunta é da Vanessa Gonçalves. A Van diz assim: fala sobre como se manter constante e sobre como desenvolver intimidade com o Espírito Santo a ponto de conseguir ouvi-lo. É o que eu acabei de falar. Quanto mais você tiver práticas espirituais, mais perto o Espírito Santo vai estar de você e automaticamente você vai começar a discernir a voz dele, certo? Práticas espirituais todos os dias. Amém? Suelen Figueiredo, e essa é a última pergunta. E ela diz assim: o que fazer quando você tem pensamentos que você sabe que não são seus? Como vencer isso? Primeiro, repreenda. Está repreendido em nome de Jesus. Segundo, esse pensamento não vem de você, então rejeite. Jogue no mar do esquecimento. Se não é seu, repreenda. Segundo, rejeite. Não pratique o que o seu pensamento está dizendo para você praticar. E segundo, joelho no chão.
Peça para Jesus selar os seus pensamentos e para que os seus pensamentos estejam voltados para Ele. E outro segredo também, quanto mais perto das coisas de Deus você estiver, mais os seus pensamentos estarão voltados para as coisas de Deus. Amém? Então, lê muito a Bíblia, se envolve nos grupos da igreja, porque mente vazia, oficina do diabo. Dito e certo, ok? Essa foi a última pergunta. Eu espero demais ter ajudado vocês de alguma forma, certo? Ter esclarecido a dúvida de muitos de vocês aqui. Que esse vídeo tenha acrescentado muito na sua vida espiritual. Eu sei que ele ficou longo, mas era necessário, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau!